finalizando hoje nossa querida série de ética digital. Falaremos sobre direitos autorais na era da inteligência artificial. E com a gente, nossa convidada especialíssima, a Mayara Ferraz. Ela é advogada e ela é especialista em propriedade intelectual. Se apresenta, Mayara. Ai, gente, primeiro é um prazer enorme estar aqui, né, falando dessas coisas normalmente que as pessoas acham chatas, que é a lei. Meu nome é Mayara Ferraz, eu sou advogada há 16 anos, sou especialista em propriedade intelectual, mas o meu dia a dia é totalmente ligado a direitos autorais, principalmente na música. Então, assim, trabalho bastante com essa questão de inteligência artificial, de metadados, porque a indústria musical é uma das que avança mais rápido dentro da tecnologia, né? Então a gente vai conversar bastante sobre isso. E, Mayara, você está fazendo especialização, né? Agora você vai, inclusive, queria que você contasse para todo mundo sobre o seu projeto. Bom, eu faço a especialização na PUC do Rio de Janeiro, né? Apesar de ser daqui de São Paulo, que é uma universidade super tradicional na propriedade intelectual. Até assim como curiosidade, na faculdade de Direito, o MEC não obriga que dê nenhuma matéria de propriedade intelectual, seja patente, marca, desenho industrial, direito autoral que abrange software. Não é uma matéria obrigatória. Então, a gente tem no Rio de Janeiro, né, a pós mais conceituada nesse conceito, a primeira do Brasil. E aí eu faço o curso já terminou e eu estou agora trabalhando na minha monografia da especialização, que é sobre a relevância dos metadados nos direitos autorais da música. Já começa a complicar, ó. Gente, esse assunto para mim é muito demais e eu sei pouquíssimo, apesar de ser uma pessoa apaixonada por música e rock and roll. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que funciona assim, os direitos autorais relacionados na música e principalmente qual a diferença, né, do que a gente tinha antes para o que a gente tem agora, olhando para o lado do digital. Olha, desde 2002, mais ou menos, que é a época que foram instituídos os metadados na música. Na música, para que a gente usa metadados? Para registrar a obra, né? Então, porque de uma obra podem ser várias versões. Cada versão dessa a gente tem um outro metadado de controle que chama ISRC. Então, o ISRC é para aquela versão que chega para todos nós, né, que a gente escuta no Spotify, e o ISWC, ele é do registro da obra principal. Então, assim, em 2002 começaram, que foi antes do Spotify, né, bem antes, já se começou a trabalhar a música para quê? Para a gente conseguir fazer o rastreio do uso da música e também a gente conseguir pagar os autores e os intérpretes. Porque o direito autoral, no que a gente fala de música, ele é basicamente o quê? Toda vez que eu usar a sua obra, eu tenho que te pagar. Você tem que poder viver do seu trabalho. Que parece uma coisa assim, nossa, óbvia. Mas quando a gente fala de música, a gente tem uma informalidade tão grande, social, das pessoas verem isso como trabalho, que o óbvio também precisa ser dito. Então, os metadados foram instituídos na música basicamente para isso, para rastreio do uso e para conseguir pagar esses autores, esses intérpretes. Né? E dá para rastrear? É fácil rastrear como funciona? Olha, não é fácil rastrear, né? Assim, eu acho que a tecnologia, eu, assim, sou uma millennium, nasci em 87. Então, eu sou a geração que usou máquina de escrever e está usando o smartphone e o chat GPT. A gente passou por muita coisa em pouquíssimo tempo. Não sei você, mas eu tive LP, eu tô dentro, eu sou 86. Tô na mesma ali, ó, contigo. Então, assim, é muita evolução. E as coisas, assim, tanto para a lei quanto para a sociedade, elas têm evoluído e chegado ao nosso acesso numa velocidade muito maior do que a gente consegue compreender e se familiarizar. Parece que sempre que a gente se familiariza com alguma coisa, chega a outra, aquilo já está super atrasado. Então, assim, é possível rastrear? Sim, esses códigos, inclusive, eles são mundiais, né? É uma coisa assim,
bem interessante sobre eles, na própria formação do código, os dois são super extensos. Você já consegue ver quem subiu a música, quem fez o registro, de qual país veio. Todos os países, independentes se usam a legislação que é francesa, que é o direito do autor, ou a americana, que também é inglesa, do copyright, que é o direito da obra em si, todos eles usam esses dois metadados. Então, dá para rastrear? Dá. Mas o que a gente precisa para esse rastreio ser efetivo? Que quem use e quem lance a música faça os cadastros de forma correta. E assim, o maior obstáculo que a gente tem hoje é justamente tem muito essa coisa de cena independente hoje, muito forte na música, né? Que há 20 anos atrás isso não existia. Mas esses músicos não fazem esses cadastros. Eles só colocam a música deles na internet. Então, como eu vou rastrear uma coisa que ele não cadastrou? Eu não sei de quem é. Então, a gente enfrenta problemas mais no nicho social do que a tecnologia em si. E deixa eu lhe perguntar: criei uma música, como que eu faço para registrar? E agora, como que eu registro? Cara, no Brasil, poucas pessoas sabem, a gente é referência mundial de direitos autorais. Olha, que legal. Né? Assim, normalmente a gente tem esse hábito de achar que a gente está sempre no underdog, mas nos direitos autorais da música, a gente é pioneiro. A nossa organização é referência no mundo inteiro. Então, a primeira coisa que o músico deve fazer, procurar uma associação de gestão coletiva. Tem 7. Ai, qual? A que você quiser. Tanto faz. E lá, você se cadastra, em 2 minutos você faz o ISWC. Eles vão pedir, em alguns lugares, a melodia, porque direito autoral de música no Brasil é letra e melodia. E a letra, você coloca quem é o compositor, o CPF de todo mundo, e tá lá feito, registrado. É sempre por meio dessas associações. E quando você gravar a música, ela estiver prontinha, a sua master lá maravilhosa para você jogar no Spotify, você faz o ISRC antes lá também por meio das associações. Elas não cobram inscrição, você não paga nenhum tipo de taxa para fazer esses metadados. Então, assim, não tem nem desculpa para falar que assim, ai, mas não tem o recurso. Não precisa de recurso. E gravadora? Eu me lembro assim, né, desses casos de gravadora, que tinha que ter gravadora, a gravadora ficava com a maior parte da renda ali, da música. Como que funciona isso para digital? Cara, é assim, eu vejo bastante gente falando, hoje você não precisa da gravadora. Eu, sinceramente, acho que isso é uma fala muito leiga. Porque você, de fato, pode hoje fazer... A música ficou mais barata de ser produzida. Com a era digital, os plugins que foram sendo desenvolvidos, hoje com o notebook você consegue fazer uma produção de música. Com Se certeza, isso você aí sem for dúvida. voltar a um tempo atrás, você precisava do espaço físico, daquela mesa gigantesca que uma SSL custa até 3 milhões de reais. Então, assim, você precisava, era muito caro, você precisava de um produtor. Hoje já baratizou o custo, a tecnologia trouxe isso. Então, consegue produzir um álbum por um valor, assim, acessível, se a gente comparar com de uma grande produtora. Você tem as agregadoras, que são as empresas que colocam a sua música no Spotify. Só que, assim, tudo que você não tem, você não paga alguém para fazer, você precisa saber fazer. Então, você tem que escolher o seu investimento. Ou é tempo ou é dinheiro. Sem nenhum dos dois, você não faz absolutamente nada e na música é igual. As Uhum. gravadoras, algum tipo de marketing, de relevância, eu acredito que só elas cheguem. Né? É muito difícil um artista chegar num nível mundial de sold out, como, por exemplo, a Billie Eilish. Né? O Maneskin, que é assim, uma febre, uma loucura. Para manejar isso, o tanto de equipe que você precisa de uma gravadora. Então, eu acho que a pergunta não é se a gravadora é necessária. A pergunta tem que ser para o artista. O que você pretende? Qual é o seu plano? Onde você quer chegar?
E até porque se ele começar a despontar muito, né, ele ter uma relevância, a gravadora vai fazer uma proposta para ele. Vai colocar dinheiro, vai colocar marketing, vai colocar equipe. Então, assim, é meio que um processo natural de sucesso você ter uma grande gravadora. A gente até usa o termo para evitar que as pessoas se confundam, de major. Major é assim, a Universal, a Warner, a Sony, porque às vezes assim, eu abro um selo, eu posso chamar ele de gravadora, eu vou fazer o mesmo trabalho, mas eu tenho o mesmo alcance? Não. Então eu acho legal assim a gente pontuar, porque no meu dia a dia eu sei lidar. Às vezes a pessoa que está chegando aqui no seu podcast e está lançando uma música, começando, qualquer direct no WhatsApp, no Instagram que ela receber, ela vai falar assim: ah, é uma gravadora que quer me contratar. E já vai pintar 30 unicórnios. Não é isso. Gravadora qualquer um pode abrir. Agora, se é uma. Deixa eles sonharem, é legal, vai. Eles precisam sonhar. Eu escolhi a minha profissão porque eu sou muito fã do sonho deles. Eu também, Mas, assim, completamente. também faz parte do meu trabalho não deixar eles serem enganados por sonhar demais. Perfeito, A gente perfeito. chega E eu no meio queria, eu tô com, no meio termo, e eu tô com dúvida também com relação à parte de rentabilização perante Spotify, esses streaming. Olha, chegar nessa conta de quanto eu tenho que receber é muito difícil, porque o valor do Play, ele muda sempre, né? Porque ele é pelo tipo de assinante, ele é por anúncio. Então é uma conta que assim, ninguém consegue saber se tá certa. Até assim, às vezes a gente entra em questões que são protegidas pela Lei de Proteção de Dados. Porque uma empresa, seja uma editora de livros, seja uma gravadora, ela tem o direito de não colocar os rendimentos dela a público. A menos, assim, claro que a gente vai olhar o tipo de empresa que é, se é uma empresa de capital aberto, que aí é outras coisas, são outro mundo. Então quer Mas, dizer assim, que a nossa LGPD hoje ela joga contra os músicos que precisam receber olha, a porcentagem. contra os músicos eu nunca vi, mas eu já Hum. vi acontecer contra autores de livro. Tá? Tá. E vou te explicar qual foi a situação. É comum no contrato de edição para livro o autor ganhar uma porcentagem da venda do livro, né? Normal, tá ali. Como é que a gente faz para conferir se o que a editora pagou é de fato o que ela vendeu? Ela teria que apresentar as notas fiscais. Elas apresentam, em grandes casos, uma planilha de Excel. Isso não é um dado, né? Isso não é um documento. E quando a gente, às vezes, pede para elas as notas fiscais, elas dizem que não podem liberar por causa da LGPD. Então, na verdade, assim, não é que a lei está protegendo e prejudicando o autor. Às vezes, a desinformação faz com que eles acham que eles possam fazer isso. Mas eles não podem, a gente notifica. Quando a gente entra com processo, eles são obrigados a apresentar isso. É Mas isso que também eu ia perguntar. Depois que entra o processo, eles são obrigados, então, são obrigados, então, o e na correto são eles conseguirem esse tipo de informação. exato. A gente tem até uma curiosidade que, assim, quando eu comecei a trabalhar com editora de livro, eu não sabia, fiquei muito chocada, fiquei até triste. Eles têm que dizer no contrato quanto eles vão imprimir de livro, porque tem que ter livro físico. Eles dizem, no final do contrato, tem uma coisa que chama saldo, que é o que não vendeu daquilo que foi impresso. Eles têm que se livrar do saldo. E muitas vezes o que acontece? Eles incineram. Então a gente vê, eu acho uma dó, assim, um crime ecológico, tá? Se você perguntar a minha opinião pessoal, acho que poderia ser doado, enfim. Mas a editora, ela é obrigada a dar fim àquele livro, porque ela perde o direito de explorar a obra quando o contrato dela acaba. Ela tem que mandar até foto do livro Caramba. sendo incinerado, porque ela tem que provar para o autor que ela realmente deu fim naquilo.
Gente, que coisa mais sem pé nem cabeça, assim, eu fico chocada com essas coisas, É uma. assim, faz Não, muito é assim, sentido. não sei você. E assim, se as pessoas depois quiserem compartilhar a opinião delas, né, com a gente, vai ser muito legal. Eu acho assim, bizarro, porque você está queimando assim um material ecológico, a gente não está em momento de fazer isso. A gente está queimando um acesso à cultura, tudo, e assim, é uma prática que me parece tão antiquada, com tanta tecnologia acontecendo, que Uhum. Não, ele poderia doar até para o autor vender aquilo o de alguma autor forma, tem tudo a mais. possibilidade no contrato de querer para ele. Ele pode pedir o saldo. Uhum. É que a maioria também não quer. Ah. Eles querem, assim, o dinheiro. Ah, não vendeu? Aí, normalmente, eles fazem acordo com uma nova editora. Pode Uhum. acontecer. A outra editora vai publicar tudo de novo. De E ela novo, quer aquele nome daquela editora. Então, assim, eu acho uma coisa assim assustadora, sabe? Não acho uma coisa legal. Acho que precisa ter é, saídas para isso. verdade. E como que funciona para e-book, por exemplo? Eu quero escrever um e-book, ou então até mesmo eu quero escrever um livro digital. O que que eu preciso fazer para conseguir publicar um livro digital? Bom, tem vários caminhos da gente conseguir lançar um livro. Uma das saídas que eu acho assim de bom grado é você escrever um livro e você procurar um agente literário. Quem são esses seres maravilhosos? Eles são pessoas que já têm um network formado com editoras. Eles apresentam o seu livro para várias editoras, eles te dão feedback. Então, quer dizer que mesmo eu lançando um livro digital, eu vou precisar de uma editora? Depende, assim, a gente sempre vai voltar nisso. Qual é a sua pretensão, né? Aí eu vou poder te direcionar melhor. Não, a editora não precisa. Eu conheço até alguns autores, nunca acompanhei de fato esse processo, né? Até por ser extremamente independente, que eles disponibilizam o livro deles sem nenhum respaldo de editora na Amazon, por exemplo. Né? Eles conseguem, eles fazem o e-book, eles estruturam tudo sozinhos e eles disponibilizam o livro dele. Então, precisa? Não. Mas sempre vai depender do que você almeja para você. Tem uma galera que puxa, faz na inteligência artificial, joga lá qualquer assunto, sai produzindo e-book, sai botando para vender. Como é que funciona isso? Hoje isso ainda é possível, né? A lei de inteligência artificial no Brasil ainda está sendo discutida, né? Há poucos meses o projeto de lei foi super discutido. Foi legal porque teve o envolvimento assim presencial de artistas como a Marisa Monte, né? Que é uma super arrecadadora de direitos autorais no Brasil. Tiveram representantes de editoras, de autores literários. Hoje a gente ainda não sabe como vai funcionar essa atribuição de autoria. Porque, assim, nesse momento, quando a gente vai tocar, a gente vai ter que usar o exercício da reflexão aqui entre nós, todos nós que estamos, tipo eu, você e os que estão assistindo. E aí a gente conversa sobre, porque é uma pauta em aberto. A autoria é quem escreve. O que a lei brasileira diz? Que arte, obra, é uma criação do espírito humano. Mas é no sentido assim, a gente pega espírito humano. Então, a inteligência artificial seria capaz de gerar uma obra? Quando a gente for falar de criação de inteligência artificial, agora a gente vai fazer um exercício assim total de reflexão e de debate. Por quê? Porque a lei não está feita no Brasil. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente ainda pode discutir. Eu vou dar ferramentas aqui para a gente trabalhar essa reflexão. O que a lei brasileira de direitos autorais diz? Que obra é criação do espírito humano. Isso eu estou trazendo o texto da lei, parece muito filosófico para estar numa lei, né?
Então, assim, Eu juro que eu fiquei confusa, confesso que eu fiquei confusa. Tipo, meu espírito está trabalhando para. A primeira vez que eu vi, eu fiquei maravilhada, assim, porque como eu gosto de arte, eu achei assim tão, sabe? Lúdico, né? Então, Eu acho maravilhoso. E assim, isso traz em si já uma reflexão. Se a obra, na definição da lei, que tem como objetivo proteger obras, vamos lembrar, no Brasil a gente segue um modelo que chama droit d'auteur, que é direito do autor em francês. Quem tem direito no Brasil não é a obra, é quem criou a obra. Que é diferente do copyright, que quem tem direito sim. é a obra. Sim. E isso é importante para a gente entender que a gente nunca vai poder seguir o modelo de lei que foi criado nos Estados Unidos e na Inglaterra. Né? É a primeira coisa, porque o povo brasileiro tem um hábito de tudo que fala de tecnologia buscar muito nos Estados Unidos. É porque é referência, né? É difícil para a gente está chegando tarde nessa história também. E tá tudo bem, só que aí, assim, como a gente vai trazer essa reflexão para as pessoas, a gente já tem que dar essa ferramenta. Não adianta buscar neles, porque eles têm uma lei diferente da nossa. A gente está protegendo o autor. Então, criação do espírito humano tem que ser uma pessoa. Aí, o que eu posso entender? A inteligência artificial, ela, para criar, ela usa de delimitação o prompt que eu coloquei. Só que que o prompt é uma ideia, tanto que ela consegue gerar várias e várias e várias obras com aquele mesmo prompt. Ideia não é protegida por direito autoral. Como a gente faz? Existe no projeto de lei uma questão que fala da obra gerada pela inteligência artificial com alterações humanas. Então, por exemplo, eu pedi um texto. Só que eu fui lá, trabalhei em cima do texto, coloquei uma narrativa, até porque assim, o ChatGPT é péssimo de narrativa, ele faz uma narrativa enfadonha. Então você foi lá, trabalhou o texto, colocou elementos, nanana. Aí o projeto de lei entende que a criação é sua. Mas não estava definido nesse projeto de lei o quanto você tinha que alterar e acrescentar para ser sua. Então, no momento, assim, a gente está andando em nuvens. Eu tenho uma dúvida com relação à parte de geração da IA generativa. Criar uma música através da IA. Se a IA, para gerar uma música, ela faz uma consulta, ou seja, ela utiliza uma referência, ela utilizando referência de algo que já existe, de um autor, de um compositor. Ela também já não teria um problema aí com relação a isso? Olha, tem ângulos e ângulos para a gente olhar. A gente conhece, assim, o crime de plágio, né? Ele o crime de direitos autorais, é o plágio. Tanto que ele é regulado pela legislação criminal, não está nem na lei de direitos autorais. O plágio é você pegar a obra de alguém e dizer que é sua. Nos processos de plágio, quais são as duas discussões? Se foi plágio, que é cópia, ou se foi inspiração. Porque a gente também entende que tudo que foi criado por uma pessoa veio de inspiração do meio que ela vive, das obras que ela teve acesso. Tem essa questão, né? Tudo. Mas faz sentido. Faz sentido. Até então faz sentido. Se você pegar, por exemplo, a gente na música, um cara é muito fã do Whitesnake. Com certeza ele vai ter tendências à interpretação parecida com o David Coverdale, ele vai ter uma tonalidade musical para o hard rock, porque isso é inspiração e é normal. A gente pode trazer aqui o exemplo do Greta Van Fleet. Quando eles chegaram, as pessoas gritavam, é cópia do Led Zeppelin. Não é cópia, é inspiração. Mas é muito semelhante, mas não é cópia. Entendi. Cópia mesmo. Né? A gente tem esse lado da inspiração ser normal, mas aí a gente vai trazer, não é uma pessoa que está se inspirando, né? É um sistema
com finalidade lucrativa que está se alimentando de algo para poder gerar outro. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, tá? Ele teve acesso à música e a gente paga para ouvir música. Ele pagou para se alimentar dessa música? Porque, ao meu ver, ele tem que pagar. Ele deveria pagar. Exato. E a gente não tem muito acesso dessas que foram criadas. Uma das que eu mais vejo as pessoas usar é o Sumo, né? Uhum. Ele não fala muito como é que ele conseguiu se alimentar, porque você consegue colocar, olha, eu quero uma música de metal progressivo semelhante ao Angra, e ele sabe o que é isso. E ele traz. Bem e ele semelhante. faz. Então, assim, ele teve acesso às músicas do Angra. Ele pagou para ter acesso às músicas do Angra na biblioteca dele? Não. Com certeza não. Com certeza. E tem um outro problema também, né? Que é o deepfake. Aqui a gente está falando sobre geração de música nova e tudo mais, mas a gente vê rolando pela internet aí várias inteligências artificiais passando pela pessoa. E aí, por exemplo, se ele se passa, né, por aquele cantor e tudo mais, também seria um problema, não? Sim. Que a gente vê na internet também reproduzindo a voz do cantor. Então, assim, pega a voz do cantor X, vou escrever aqui uma música Y. Gente, ontem eu estava assistindo o Silvio Santos cantando Linkin Park. Entendeu? Então, eu acho que ficou melhor do que a original. E agora minha versão favorita é o Silvio Santos cantando Linkin Park. E aí a minha pergunta para você é sobre o deepfake. Como que fica isso? Como a gente vê toda hora. Trazer uma perspectiva muito nova e que me traz outro ponto da lei. Você sabia que paródia não precisa de autorização? Tô brincando. Não, se fazer paródia, você não precisa de autorização. É uma exceção de direito autoral. Nesse caso, que é o Silvio Santos cantando Linkin Park, ao meu ver, é nítido que é uma paródia. Sim, então, ela não precisa de autorização. Olha! Né? Levar por esse lado. O Whindersson Nunes fazia muito paródia, lembra, assim, no começo da carreira? Não precisa de autorização. Essa é a lei, tá? Assim, todo ponto da lei a gente sempre pode discutir, por isso que existe processo. Então, eu gosto, assim, de deixar bem claro para as pessoas que a gente tem, né, esse contexto de, é lei. Não, a lei sempre ela tem que ser analisada dentro do caso que aconteceu. Mas o que você me falou me trouxe a paródia, né? Tipo, é uma piada, ninguém está muito preocupado em ganhar dinheiro com isso. Agora a gente pega, assim, outras questões, que aí, assim, para mim é muito preocupante, principalmente a reação dos músicos. Eu não vejo muito músico preocupado, de fato, com isso. Logo que começaram essas versões, tem as piadas, assim como essa, e tiveram um caso, assim, que colocou músicas do Angra, do Edu Falaschi, cantadas pelo André Matos, do André Matos, cantada pelo Edu Falaschi. O Edu Falaschi, na carreira dele, está fazendo até uma turnê agora, cantando André Matos. Então, ele tem essa prática. Agora, o André Matos nunca na vida dele cantou uma música do Angra que fosse da época do Edu Falaschi. E aí, coloca uma questão assim que eu acho muito perigosa do deepfake. A voz de uma pessoa não é direitos autorais. O que é direito autoral é interpretação. Eu não sabia. Então, quer dizer que a minha voz não é minha. Ela pode ser sua voz é sua, é um direito de personalidade seu, né? Que está no Código Civil, né? Todos os seus insumos, sua personalidade, tá? Direitos da personalidade na primeira parte do Código Civil. Mas direitos autorais, a gente tem o que a gente chama de direitos conexos, que, para facilitar, são direitos vizinhos, são direitos conectados. Então, assim, o direito
autoral é do compositor, quem criou aquilo. Mas existem os direitos que são o vizinho do lado, que mora na casinha do fundo, que é o direito do intérprete. Ele deu vida àquilo, interpretação. Então, assim, a sua voz, ela é sua. Ela faz parte da sua identidade, de quem você é. Então, está defendida no Código Civil. Mas não é uma interpretação sua. Ela é aquela garimpada de outras interpretações suas, mas geraram uma coisa que não é interpretação sua, né? Então, assim, cadê o conexo daí? Sendo que você não interpretou aquela obra, não é você. É claro que, assim, no meu entendimento, e a gente está falando de coisas, assim, parece que a gente está dando respostas evasivas, mas a gente está forçando as pessoas a analisarem e a pensarem, porque a lei do Brasil ainda não está feita em relação à inteligência artificial. Então, é momento da gente refletir para quando isso vier para a votação, a gente saber se manifestar. E eu não vejo a comunidade de músicos e compositores, não de todos os gêneros e não como deveria, se ocupando disso, se interessando. Eu vejo até, inclusive, muitos músicos usando, se divertindo, achando o máximo. Só que eles não estão estimulando utilizar, né, a inteligência artificial para a criação de música. Estamos retornando os problemas técnicos aqui, pequenos problemas técnicos que uma era teve. A gente estava falando sobre a questão dos músicos não se importarem, não se preocuparem, não terem voz com relação ao tema da inteligência artificial, certo? Assim, o projeto de lei, a discussão dele foi aberta, né? Tinha transmissão ao vivo. Tiveram, como eu já falei, a Marisa Monte, outros, mas assim, eu não vi na rede de músicos que eu tenho em rede social, que assim, são muitos, eles se manifestando, eles se ocupando. Eu vejo, assim, eles usando a inteligência artificial até como lazer, ver onde ela consegue chegar, mas não parece que eles entenderam que ela se alimentou da música deles para chegar lá, né? Ou que, por exemplo, vai ser criada uma música e ela progride com muita facilidade, né? Os avanços da inteligência artificial são assustadores. Ela está avançando e a música deles vai competir com as da inteligência artificial, porque ela está sendo colocada no streaming, ela está sendo colocada no Spotify. Teve uma que ganhou prêmio agora, não teve? Eu não me lembro se ganhou, mas teve uma que concorreu a um Grammy, que é uma coisa, assim, super difícil de um músico conseguir. Claro que ela teve participação de um rapper americano de fama astronômica, mas é uma inteligência artificial participando ativamente do maior prêmio da música mundial. E aí, assim, se isso não chamar a atenção deles para a gravidade e a relevância do assunto, é muito difícil, porque eles são os afetados, né? Se eles não tiverem esse zelo, eu acho que eu vi 2, 3, assim, ativamente falando em podcast, que estavam preocupados com o uso da voz deles em músicas que que eles não gostam, que eles não querem, que eles não veem identidade. Então, assim, né? A voz deles ali sendo utilizada. Porque você pensa, o artista que eu vi, assim, erradicando e assustado com isso, é um cantor. Qual é o instrumento de trabalho dele? A voz. Se conseguirem ratear isso e colocarem a voz dele em qualquer coisa e subir para um monte de lugar, ele perde mercado. Porque hoje é muito comum e muito mais acessível, principalmente quando a gente fala de artista independente, a gente falar de feat, né? Assim, um artista fazendo parceria com o outro. Se conseguem a voz dele, por que vão abordar ele por empresário, pagar? Não, conseguem só colocar lá.
Uma pessoa eu vi falando num podcast preocupado. Uma pessoa. Isso é muito preocupante. Não só na criação da obra em si, mas principalmente para defender a interpretação, que é um direito mais sensível e que, sinceramente, no que eu acompanho de notícias, de debates, parece que as pessoas não estão dando a devida relevância ao deepfake. Principalmente quando você fala, assim, de cantores que morreram. Isso também eu acho bem pesado, sabe? Utilizar a imagem da pessoa. Eu acho assustador, porque a inteligência artificial está permitindo que seja feito turnês. E mais uma questão, agora falando, lembrei, me perdão de te cortar, porque acabou de vir na minha mente a questão da LGPD. Depois que a pessoa morre, a LGPD não cobre mais. Então, assim, até a questão dos dados... Não existe. Hã? A pessoa não existe. A gente vai entrar aqui... Sabe a propaganda da Volkswagen com a Elis Regina? Uhum. Foi uma grande sensação. E houve um debate por causa dos posicionamentos políticos da Elis Regina, na época que ela estava viva, que ela jamais faria aquela propaganda. Só que, assim, o direito das sucessões, que é o direito dos herdeiros, ninguém herda a personalidade de ninguém. Ninguém toma decisões por outra pessoa, você toma sobre o patrimônio ativo e passivo que ela deixou. Hoje a gente está enfrentando uma realidade que essa pessoa pode ser replicada. E tem outro cuidado, se eu consigo ainda mercantilizar de uma forma tão visceral os grandes artistas de todos os tempos, como vai ficar o mercado para quem está surgindo? Porque antes, assim, o Kurt Cobain morreu, né? O Kurt Cobain morreu, o Nirvana acabou e, né, foram surgindo outros artistas. E se as pessoas morrerem e elas nunca saírem de lá? Claro que a gente tem artistas que nunca perderam a relevância. John Lennon, Elvis Presley, Michael Jackson, Tim Maia no Brasil, eles nunca vão perder a relevância. Mas olha o tanto de exploração que você está fazendo com uma figura que não está aqui. Uma pessoa, você pode fazer essa pessoa falar, interagir, proferir ideias. Isso é um desrespeito à integridade do ser humano. Aquela grande greve que teve em Hollywood foi justamente por isso dos artistas. Os atores não querem que os estúdios tenham direito de replicar a imagem deles, voz deles, porque quanto tempo vai levar para a inteligência artificial conseguir fazer um mapeamento de todos os trabalhos de um ator para chegar em como ele agiria em um trabalho novo? Eles vão perder. A Universal tem um projeto de uma inteligência artificial que eles pretendem usar só para os artistas da Universal, de rastreio e aprimoramento, segundo eles, para remover o bloqueio artístico. Então, tem o catálogo, né, do artista, traduzindo aqui, a gente vê muita mensagem, mas o catálogo são as músicas, as obras, claro que cada contrato é de um jeito. O da banda Kiss, por exemplo, inclui a marca. Então, a marca artística, as composições, inclui tudo. Então, você vai lá e coloca para a inteligência artificial 40 anos de carreira. Falar com show, com imagem, com voz, com gravação, com composição. Você joga um prompt, você nem precisa ser um prompt muito alinhado, você vai conseguir prolongar aquela identidade artística. Só que você não tem certeza que a pessoa ia fazer aquilo. Com certeza É quase que uma escravização. Porque você perde o livre-arbítrio. Você perde a personalidade, porque quantas vezes a gente é surpreendido por atos de todas as pessoas do nosso cotidiano, de artistas, que mudam bruscamente a carreira. Com certeza. A inteligência artificial nunca vai prover isso. Não, com certeza não. Isso é nosso. E qual seria a solução, assim, possível para que não utilizem
pelo menos da voz e da imagem de pessoas que já faleceram para fazer isso? Olha, eu acredito que o primeiro passo é uma regulação, onde obriguem os criadores da inteligência artificial, e como assim, na lei de software, que é uma lei de direito autoral, eu vou usar sempre a lei do Brasil, que eu acho que fica melhor e mais acessível. Software é direito autoral aqui no Brasil, e também tem a questão de que grande parte dos profissionais, né, de tecnologia, eles têm um contrato com a empresa onde eles cedem esses direitos porque eles estão trabalhando. Então, assim, primeiro passo, eu acho que a lei de inteligência artificial no Brasil, ela não tem que responsabilizar só quem criou. Se essa pessoa criou sobre uma encomenda, quem encomendou também tem que ter a responsabilidade. Porque quando você cria, você não tem como fazer ideia de qual vai ser o uso, o desenvolvimento daquela tecnologia. O uso diz muito sobre o perigo ou não de uma questão, a delimitação de uso. Então, acho que o primeiro passo é responsabilizar toda a cadeia, não só quem está criando, porque eu acho que a gente está falando de um profissional que já é sensibilizado. O criador de software, ele já cede os direitos, então ele vai ceder o direito para uma empresa, ele vai ser responsabilizado criminalmente, enfim, pode gerar uma confusão muito grande. Então, eu acho que a lei tem que ser bem especificada nesse sentido, para a gente conseguir responsabilizar o uso de má fé, né, sem uma apuração muito específica e um processo gigantesco. Principalmente também ela ter que ter uma avaliação, um critério, uma transparência de como ela foi alimentada, do que ela se alimentou, para que ela possa pagar direitos para as pessoas que são titulares de obras que alimentaram ela. Eles têm que ser pagos, pode ser um valor fixo, eu acho que seria até mais viável ser um valor fixo, como é na sincronização, que é você coloca a música no Netflix, numa trilha sonora, você vai lá, faz um acordo, você recebe tanto. Então, ela tem que falar de onde ela está se alimentando. E também a gente tem restrições nesse direito de personalidade, e aí a gente percebe que a gente vai sair da propriedade intelectual e vai ter que comunicar ela com direitos que são muito bases do ser humano. E olha a relevância desse assunto. Ele não é só para quem usa. Não, ele tem uma vastidão muito grande. É claro que a primeira camada da sociedade que vai ser impactada são os artistas. Mas vai chegar em mim e em você. Então, ter Até porque esse cadastro. eu criando agora conteúdo e tudo mais, chega a ser uma pessoa pública. Então, tem a minha voz, tem minha imagem. Exato. Na internet já, acho que todo mundo, né? Todo mundo tem redes sociais e tudo mais. E a gente vê muito pessoas de má fé agindo, de má fé mesmo, assim, criando golpes, passando por pessoas, né? Passando dentro do WhatsApp, com a voz, passando por você, como é bem comum a gente ver hoje em dia. Exato, para golpes, para fraudes. Então, acho que é legal a gente trazer esse ponto, porque aí as pessoas passam a entender que não é um problema de tecnologia, é um problema de estruturação social. Né? Ainda mais que a gente está em época de eleição. Né? Há menos de 10 anos atrás, nem existia como a gente fazer biometria para várias coisas. Hoje em dia, ninguém tem carteira, porque os documentos estão no celular. Isso é uma inteligência artificial. O QR Code é uma inteligência artificial. Então, as pessoas criaram um grande choque com a inteligência artificial generativa e não viram que a inteligência artificial já estava no nosso cotidiano. A gente já lida com ela. E, assim, do mesmo jeito que para a indústria musical foi um impacto o CD, e depois foi um impacto o YouTube, um impacto o streaming. O Spotify, com certeza, veio aí para fazer uma... Veio e achavam que era o fim da música, que era o fim. Não é o fim, a gente vai se moldar a isso. Só que é importante que a gente tenha cautela e exija, porque, né, tem
parece uma militância, mas não é. A gente tem que falar como é que as leis são feitas. É sempre aberto no site do Senado para a gente dar opinião. Só que eu não conheço quem dê. Então, assim, a gente tem que acompanhar, porque ela tem que explicar para a gente de onde ela está vindo. Ela não pode ser um grande mistério. Tanto que, assim, que com essas inteligências artificiais, que, por exemplo, a Universal anunciou há um tempo atrás, começa a fazer sentido a venda de catálogos por valores estratosféricos. O Queen vendeu... Os catálogos sempre foram estratosféricos, os valores. Mas o do Queen chegou a 1,4 bilhões. Assim, é um dinheiro que eu me recordo que saiu numa manchete há um tempo atrás, que a Rihanna era a primeira artista feminina viva a alcançar um patrimônio de bilhão. Então, o valor que está sendo tratado nos catálogos é uma coisa muito surpreendente. E aí, assim, ninguém é bobo, principalmente essas empresas que, assim, comandam a indústria musical, que é um dos mercados mais bem-sucedidos do mundo, e só cresce. Na pandemia, ele fez assim, porque a gente aumentou o consumo de arte. Se o catálogo está subindo e valorizando... Eles estão investindo bilhões de dólares na compra de catálogos. Faz sentido. De bandas que estão inativas. Alguns estão ativos, mas a grande maioria é inativo. Eles, com certeza, têm alguma finalidade para isso. E aí eu acho que vem de novo esse exercício, porque o legal quando a gente fala de direito autoral e tecnologia é que ele é muito filosófico. Porque até o que a gente tem como arte, há uns anos atrás, tatuagem não era arte, né? Era marginalizada. Hoje o desenho da tatuagem é arte. Já tiveram processos referentes a jogos e videogames, porque mostrava, né, a personalidade, a pessoa pública com as tatuagens, e o tatuador falou, não, mas esse desenho é meu. E há uns anos atrás... A nossa lei é muito jovem também, né? Principalmente da parte da internet. A nossa lei, ela é jovem, comparado a muitas outras. A gente usa um Código Penal de, salvo engano, 1937, acho que é 37 ou 34. A Lei de Direitos Autorais é de 98, mas, assim, de 98 para cá já tiveram muitas alterações, e a tecnologia, a gente sempre soube, é normal que a lei, ela venha após o impacto social. Até porque como é que a lei vai te defender se ela estiver na frente? Ela tem que prever limitações, ela tem que prever benefícios, já tendo uma realidade em pauta. Sim. A lei sempre vai estar atrasada, mas a nossa lei de direitos autorais hoje, referente à inteligência artificial, há alguns avanços, mesmo do streaming de metadados, de apuração de rastreio, ela é uma boa lei, nós temos uma boa lei, mas essas práticas, elas estão avançando com muita força. Então, eu acho normal a nossa lei não acompanhar, nenhuma lei vai acompanhar. Mesmo assim, né, a Europa fez a lei de inteligência artificial deles o ano passado. E com certeza vai ter um monte de aditamento dessa lei, vai acrescentar, é normal. A função da lei. Muito ainda e vai abrir muitos adendos. Vai abrir, e isso não impede as pessoas de fazer esses exercícios que a gente propôs aqui, batendo papo, de refletir, pegar o que já existe e falar, não, pera, eu acho que isso aqui está passando um pouco do limite. Enquanto não tem lei, a lei nasce do nosso costume, nasce da nossa sociedade. Então, a gente também tem que ser bem vigilante, que eu acho que isso é uma coisa super importante, na hora de aceitar uma nova prática ou de falar, não, isso aqui eu acho que vai além. A gente tem que ir percebendo no nosso dia a dia o que traz avanço, o que traz desconforto e o que traz invasão. Né? Eu acho que esse é um cuidado, a gente se manter vigilante.
e pensar no impacto das coisas, que não é uma coisa que a gente é muito especialista em fazer, né? O aquecimento global prova que a gente não é muito bom em visualizar para frente, mas a gente tem que fazer esse exercício. É muito legal criar. Esses dias eu estava criando um desenho que eu queria mandar para o meu afilhado, com base nos desenhos da Disney. Só que seria, eu e ele brincando. E criaram um desenho, assim, da Disney. Você escolheu o estilo Disney? Então, virou um estilo Disney, mas desenho é arte, a arte tem proteção. Eu estou imitando um cartunista. Então, assim, a gente tem que pensar, quando a gente usa, que tem um dano, e o nosso direito vai até onde começa o direito do outro. Perfeito. Eu acho que esse exercício é o que a gente precisa como sociedade em vários pontos. Concordo contigo. Mayara, como que a gente faz para te achar na internet? Eu tenho um Instagram, gente, eu não sou a pessoa mais informatizada, mas eu juro que eu respondo todo mundo. Meu Instagram é Mayara Ferraz, ADV. Assim, e eu quero deixar claro para as pessoas, gente, pode mandar dúvida. A minha intenção, o Instagram, as redes sociais que eu uso, é justamente buscando trazer conhecimento e melhora de mercado. Não necessariamente, não sou aquelas pessoas que vai te cobrar absurdo, sabe? É legal a gente trocar ideia, é legal a gente levantar dúvidas. Então, pode colocar lá no Instagram. O Instagram é que eu mais uso mesmo, até porque eu sou uma millennial, entendeu? Não sou chegada mais. Mas aí, tudo que vocês quiserem, eu respondo lá. E vai ser um prazer atender qualquer pessoa que tenha curiosidade para esse tema, que eu amo demais, gente. Sensacional. E também depois eu vou botar o e-mail dela aqui também, para acessar, entrar em contato com ela. Mayara, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer conversar com você. Nossa, agradeço demais, você me trouxe vários brainstorms aqui que eu ainda não tinha pensado, e é muito legal a gente conversar com pessoas que têm ponto de vista diferente da mesma área, né, que a gente vai tirando a teia de aranha do cérebro. Sim, são as duas pontas, né? A parte de tecnologia, a parte do direito e música junto. E são duas coisas que a sociedade não vive sem, então a gente tem que achar um jeito de se conversar. Perfeito, perfeito. Obrigada novamente pela sua participação. Monique, obrigada, foi um prazer enorme. Sempre que se precisar, eu tô aqui. Tá bom. Precisarei muito ainda. Que bom. Tchau, tchau.